Olá, galerinha do nono ano, tudo bom? Vamos agora para a nossa terceira semana de correção das nossas atividades do mês de agosto. Lembrando que nesse mês, nós estamos trabalhando com a revisão dos conteúdos estudados anteriormente. E nesse bloco, nós estamos revisando sobre os blocos econômicos e principalmente sobre os tigres asiáticos. E aí, você se lembra o que são tigres asiáticos, como eles surgiram e quais são os tigres asiáticos? Vamos relembrar assistindo esse vídeo. Para começar, vamos entender a localização dos tigres asiáticos. Como o próprio nome diz, eles estão lá na Ásia. E mais especificamente, os países que compõem esse grupo são Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura. Agora que você já está situado no planeta Terra, vou te falar um pouquinho sobre a origem desses países. Os tigres asiáticos surgiram em 1970, na Guerra Fria, numa busca dos Estados Unidos de fortalecerem o seu queridinho, o capitalismo. Teve muita grana dos americanos investida nesses países para tentar conter o avanço do socialismo disseminado pela falecida União Soviética. Essa meiuca aí do Sudeste Asiático cresceu muito por conta da força que os americanos deram, viu? Entre os anos de 1980 e 1990, a região apresentou um dos maiores índices de crescimento econômico do mundo. Loucura, 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 né? E como eu disse antes, o investimento em capitalismo lá foi pesado. Com isso, a industrialização fincou seus pés e se desenvolveu. Nessa história, é importante você ficar ligado no modelo econômico que foi adotado. Lá, a industrialização foi orientada para a exportação. Mas o que é isso, professor? A também conhecida plataforma de exportação é um modelo que investe muitíssimo na modernização dos produtos internos. Em palavrinhas mais jovens, as indústrias do país precisam sempre estar descoladas para concorrer com as transnacionais e também mostrarem todo o seu potencial tecnológico que o país tem, sacou? Uma coisa muito importante ao falarmos de plataforma de exportação é associarmos ao modelo de substituição de importação que aconteceu na América Latina. Esse tipo de economia, ao contrário do que eu falei sobre os tigres asiáticos, é voltado para o mercado interno. Fica ligadíssimo nessa parada, porque o vestibular adora falar sobre esse assunto, hein? Eu já falei muito de governo de lá, governo de cá, mas qual é o papel do Estado nessa brincadeira? Para o sucesso do modelo econômico que eu falei anteriormente, o governo precisa ser firme. O regime centralizador que existia na Coreia do Sul e em Singapura na época também foram fundamentais. Mas o que eles fizeram de tão importante? Algumas das medidas foram incentivos fiscais às exportações, desvalorização da moeda, medidas protecionistas contra os concorrentes estrangeiros, grandes investimentos em educação e infraestrutura de transporte e energia. Vale ressaltar a importância da educação nesse processo todo, galera. Formar e capacitar trabalhadores e pesquisadores fez com que ficasse mais fácil incorporar novas tecnologias no processo produtivo. E depois de todo esse esforço, é óbvio que tiveram consequências, né? Como eu disse, todos os envolvidos eram altamente qualificados e o preço do trabalho desses caras era baixo. Mas é aquilo, né? O mundo gosta de uma mão de obra boa e barata. E com esses dois Bs, o produto dos tigres asiáticos eram altamente competitivos no mercado global, o que fez com que a industrialização se acelerasse muito. Mas tudo passa, tudo muda. Vai, parei com esse momento filosofia. Apesar do momento brisa, tudo que eu falei é verdade, tá? Até os tigres asiáticos sofreram algumas mudanças recentes. O tempo para eles foi tão bom quanto foi para Madonna. Agora eles vendem produtos de alto valor agregado, principalmente componentes para computadores e microeletrônicos. A educação de qualidade aumentou a renda per capita, que produziu um mercado consumidor interno significativo, sobretudo na Coreia do Sul. E é por isso que a gente vê muitos smartphones irados sendo lançados por lá. Outra mudança importante foi o aumento do custo da mão de obra e a valorização de suas moedas. Isso tem estimulado esses países a investir em novos setores industriais, mais avançados tecnologicamente. Quando os tigres asiáticos focam nesses novos setores, eles transferem as indústrias tradicionais para outros países da região, criando assim os novos tigres asiáticos: Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Agora, os olhares dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, e até dos velhos tigres asiáticos, estão voltados para esses jovens produtores de roupas, calçados, alimentos e brinquedos, justamente por oferecerem uma mão de obra mais barata e muito mais matéria-prima que os seus irmãos mais velhos. E aí, meus tigrezinhos lindos? Vocês gostaram? Se a resposta foi sim, querido professor, baixe esse mapa mental que está... E aí, relembraram um pouquinho sobre o surgimento dos blocos dos tigres asiáticos? O vídeo foi bem esclarecedor, né? Agora vamos à correção das nossas atividades. Na questão número 1, o termo tigres asiáticos se refere a 4 países da Ásia: Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan,
que a partir da década de 1970 alcançaram um acelerado desenvolvimento industrial e econômico, em razão da agressividade administrativa e da localização desses países. Eles receberam tal denominação. Foram vários os fatores responsáveis pelo desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos. Implantou-se nesses países um modelo industrial caracterizado como IOE, que é a industrialização orientada para exportação. Esse modelo econômico é fundamentalmente explorador. Dessa forma, sua produção é diversificada e voltada para o mercado de países desenvolvidos. No entanto, o consumo interno não é incentivado, uma vez que os impostos inseridos nos produtos são elevados. Ou seja, né, eles fazem os produtos lá, a mão de obra é barata, a matéria-prima na maioria das vezes, extraída dos próprios países, porém, é feito com o objetivo de exportar os produtos, né, e não de vender dentro do país. Por esse motivo, né, que fala aí o consumo interno nem é incentivado. Por quê? Porque o produto lá, ele tem um alto preço, ele tem um preço mais caro do que vendido aí em outros países, né? Então, vamos lá. O texto sugere que os tigres asiáticos têm um crescimento econômico médio, onde sua industrialização voltada exclusivamente para o mercado interno. A gente acabou de ver que não, né? Na verdade, os produtos que são feitos, fabricados lá, lá dentro do país mesmo, no seu interior, ele tem um preço, às vezes, bem mais elevado do que é exportado, né? Pelo valor dos impostos inseridos naquele produto. Então, o que não incentiva a população a estar comprando. Então, esse é negativo. B. O crescimento econômico e industrial dos tigres asiáticos se deu pelo fato da sua produção, além de ser diversificada, é voltada para os países desenvolvidos. Sim, né? Então, além da quantidade diversificada de produção que esses países componentes do tigre asiáticos estão, né, produzindo, é voltada para países desenvolvidos, é voltada para países que têm, né, o dinheiro, que têm a grana. Então, que compram muito, né, que são bastante consumistas, que tem uma população, a gente sabe que os países desenvolvidos têm uma população altamente consumista, como é o caso dos Estados Unidos, que é o país mais consumista do mundo, tá? Então, a economia, a produção dos tigres asiáticos é voltada para esses países. É claro que ele atinge outros países também, né, países subdesenvolvidos, mas o foco são os países desenvolvidos. Então, vocês vão marcar aí na 1 a letra B, ok? Na 2, os países conhecidos como tigres asiáticos, que se destacam por uma pujança econômica, caracterizam basicamente por exibirem elevados índices de produção de petróleo e aço. Não, na verdade, alguns países lá até importam petróleo, né? Não tem assim abundância lá e nem o aço, então, e eles não se destacam por isso. B. Apresentarem economia baseada no setor primário, com emprego e numerosa mão de obra. Setor primário seria o setor de exploração, né? Lá a economia é mais baseada no setor de produção. Então, não é bem assim, né? Então, C. Serem altamente industrializados, porém muito dependentes de matérias-primas. Os tigres asiáticos, eles possuem uma mão de obra muito barata, né? Eles investiram em educação e especialização, então eles têm bons profissionais, porém a mão de obra lá é muito barata, paga-se, né, barato para os trabalhadores. Mas a matéria-prima, na maioria das vezes, ela é trazida de outro lugar, ela é importada de outro lugar. Então, eles têm, né, a mão de obra e os produtos de outro lugar para produzir, né, aí para formar aí a sua produção. Então, aí vocês podem marcar a letra C, tá? É a alternativa correta. Serem altamente industrializados, porém muito dependentes de matéria-prima. 3.
Sobre o modelo de industrialização implementado em países do Sudeste Asiático, como a Coreia do Sul, Taiwan, e o adotado em países da América Latina, como a Argentina, o Brasil e o México, pode afirmar que, nos países do Sudeste Asiático, a participação de capital estrangeiro impediu o desenvolvimento de tecnologia local, a passo que, nos países latino-americanos, ela promoveu esse desenvolvimento totalmente ao contrário, né? Totalmente inverso aí. O investimento, né? Ele possibilitou a infraestrutura, possibilitou o avanço aí no desenvolvimento dos países sudeste asiático. Então, essa alternativa aí é errada. Na B, nos dois casos, não houve participação dos estados na criação de infraestrutura necessária à industrialização. Nos dois casos, não houve participação do Estado. Isso, nos dois casos, não houve a participação ativa do Estado na criação de infraestrutura necessária à industrialização. Por isso que os países do Sudeste Asiáticos, eles não acompanharam, né? Apesar da tecnologia implementada, eles não conseguiram acompanhar os outros países da Ásia, justamente pela questão da infraestrutura, né? Não houve assim tanto investimento como em outros países aí asiáticos, o que levou, né, a essa estagnização aí, né? Esse modelo de industrialização aí que foi implementado, ok? Então, vocês vão marcar aí a alternativa B, bom? Na 4, os novos tigres asiáticos são países subdesenvolvidos que, recentemente, em razão de investimentos estrangeiros, têm atingido altos níveis de industrialização. Os países que formam esses grupos são, muito fácil, né? Quais são os países que compõem os novos tigres asiáticos? Essa aí, né, seria a letra A: Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã, tá? São os países aí, os novos tigres asiáticos. A 5. Os blocos econômicos são uma alternativa para dinamizar as relações econômicas entre os países no mundo globalizado. O principal objetivo de sua formação é a redução ou eliminação dos impostos cobrados nas importações e exportações durante as transações comerciais. Cite alguns exemplos de blocos econômicos asiáticos e seus objetivos. Aí a gente pode citar alguns dos blocos que nós estudamos, como a APEC, por exemplo, que é uma cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, né? Que é um bloco formado para promover a abertura de mercado entre 20 países e Hong Kong, né? Que fica na China, que correspondem por cerca de 40% do PIB, né, do comércio mundial. Esse bloco aí, ele foi oficializado lá em 1993, né, e o objetivo dele era a troca de mercadoria entre países até o ano de 2020, nesse ano. Nós temos também a ASEAN, né, que é a Associação das Nações do Sudoeste Asiático, que surgiu lá em 1967, né, na Tailândia, cujo objetivo era assegurar a estabilidade política e acelerar o desenvolvimento daquela região, né? Hoje o bloco apresenta um crescimento muito grande, um mercado de 510 milhões de pessoas e um PIB de 725,3 bilhões de dólares, né? A eliminação das barreiras econômicas e alfandegárias, ela entrou em vigor no ano de 2002. Essa é a ASEAN, tá? Então, pode colocar aí qualquer um desses dois. No 6, observe as marcas a seguir de empresas conhecidas dos tigres asiáticos e seu ramo de atuação. Samsung, que a gente sabe que é uma empresa, né, no ramo de atuação de venda de celulares, televisores, né, televisão também tem geladeira, tem vários produtos da Samsung, né, produtos eletrodomésticos e eletrônicos. A Hyundai, né, que é uma empresa automotiva, a LG, que também é da mesma linha da Samsung,
né? O que a gente mais vê, o que a gente mais acompanha dessas duas marcas são celulares. Só que há vários outros produtos, né? Televisores, geladeiras, aparelho de som, ar-condicionado. Então, são vários produtos dessas duas linhas aí. Cite outras empresas que pertencem a este mesmo grupo e fale sobre seu ramo de atuação. Então, a gente pode citar aí, né, outras empresas aí dos tigres asiáticos que tem, né, esses ramos de atuação. A gente tem além da Hyundai, da Samsung, da LG, a gente tem a Asus, a gente tem a Acer, a gente tem a OC, a gente tem Gigabyte, Technology, a gente tem Kia, né? E várias outras. Aí essa resposta aí é pessoal, né? Vocês que vão pesquisar e colocar. Ou se colocar algum desses que eu citei, está correto. E o ramo de atuação dessas empresas, elas se estendem principalmente à tecnologia, né? São empresas voltadas para o avanço tecnológico e correspondendo principalmente a eletrodomésticos, informáticas e automóveis, ok? Essa foi a nossa correção de hoje, tá? Qualquer dúvida, estarei aí à disposição de vocês até as 2h50. Tchau, tchau!